as autarquias locais, as juntas de freguesia são aquelas que têm o objetivo mais nobre. O objetivo de entender os problemas das pessoas, os seus anseios. Essa exigência de proximidade, aliada ao meu caráter, à minha personalidade, que eu entendo que devemos trabalhar sobre o objetivo, sobre as situações objetivas, até para conseguirmos, de alguma forma, também monitorizar o seu resultado. E aqui há muito para fazer. Em Pombal há muito para fazer. Nós não podemos entender a junta de freguesia de Pombal como outra junta de freguesia qualquer. Aliás, cada terra, cada freguesia, tem a sua especificidade. E aqui é que eu acho que há uma deficiente capacidade de análise. Parece-me que a junta de freguesia de Pombal tem sido gerida, tem sido seguida, de acordo com uma receita que não pressupõe que haja uma leitura específica relativamente às exigências de uma freguesia com esta complexidade. Há freguesias mais rurais, esta conjuga dois elementos. O elemento urbano e o elemento mais rural. E é com a leitura da especificidade desta junta de freguesia que podemos, efetivamente, alinhar um plano de ação. Não há receitas. Existe a nossa sensibilidade, existe a nossa capacidade de análise e existe a necessidade de uma proximidade com o terreno, uma proximidade com as pessoas que, efetivamente, nos vai alertar para esses problemas. Entendo que há duas vertentes que nós devemos ter em atenção, que é a vertente mais analítica, mais operacional e também uma vertente mais política também. Nós não podemos gerir um organismo com esta complexidade apenas de uma forma mais política ou então mais vocacionada para a tarefa. A Junta de Freguesia de Pombal não é um processo meramente administrativo. Não deve estar virado apenas para a gestão corrente. Uma freguesia como a nossa, com esta especificidade, necessita também de gestão estratégica. Nós temos de olhar para aquilo que temos e temos de traçar um plano objetivo de acordo com aquilo que pretendemos para a nossa terra. Isto pressupõe que eu olho para a própria estrutura organizacional da Junta de Freguesia de Pombal e olho para os seus processos. A colocação dos processos em crise. O que é estratégico e o que é que não é estratégico. Onde é que eu tenho que investir e onde é que eu não tenho que investir. E aqui, claramente, nós não nos podemos divorciar do facto que uma junta de freguesia é um prestador de serviços. Há um conjunto de competências delegadas que devem ser geridas de acordo com critérios de excelência. Eu não gosto, para promover uma ideia, de dizer mal das outras ideias. Mas repare, e vou-vos dar um exemplo que é paradigmático do funcionamento da atual junta de freguesia. Por exemplo, no início dos anos letivos, nas pré-primárias, há uma reunião entre os pais e o presidente da junta de freguesia. Estamos a falar do elemento de comunicação. Os pais têm que ser informados relativamente a essa reunião, que é importante para se tratar das mensalidades, etc. A comunicação processa-se como na Idade Média. Na Idade Média, punha-se um cartaz nas zonas centrais, os senhores feudais colocavam um cartaz e quem quisesse ir lá ler, lia. O final deste mandato vai ser quase no final do primeiro quartel do século XXI. Há e-mail, há SMS, dá muito trabalho? Não. Então é o quê? Desleixo? Estamos a falar de um aspecto central, que é a comunicação. E esta situação, de alguma forma, ilustra a falta
podemos depois falar sobre a causa dessa falta de confiança. Já está ganho? Se calhar podemos pensar dentro desses pesos. Em termos operacionais, é muito importante nós identificarmos os nossos fatores de diferenciação positiva que nós temos aqui em Pombal. Neste momento está a haver uma demonstração artística de pessoas de Pombal, pessoas que eu conheço, algumas delas a investirem do seu bolso. Pombal tem uma substância cultural muito própria, específica, em que nós podemos valorizar, se entendermos que ela existe e a ideia que os artistas não têm capacidade de questionar. São pessoas que vivem no mundo. Não! Pombal tem uma especificidade a esse nível enorme. Tem uma identidade cultural que tem de ser exorbitada. Há outros elementos. A nossa situação geográfica, as vias de circulação de acesso que temos na nossa cidade e na nossa freguesia. De que forma é que nós potenciamos essa situação? Temos uma identidade histórica, mal explorada, ninguém a conhece. Essa também é uma competência da Junta de Freguesia. A exorbitação da nossa identidade. Não é um aspecto secundário, não é um aspecto acessório, é a nossa identidade. A Junta de Freguesia não pode ser um processo meramente administrativo. Depois que umas flores se fazem umas flores. Não, tem que haver excelência em termos de gestão. Tem que haver um plano de comunicação. Tem que haver uma análise relativamente àquilo que é estratégico e aquilo que nós podemos abandonar ou desinvestir. É muito importante que nós façamos essa identificação. De que forma é que